A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo, dando continuidade aos nossos tutoriais do quarto trimestre, que nós estamos estudando o tema A Igreja e o Espírito Santo. Foi escrita pelo bispo Oídes José do Carmo. A lição é número 7, os dons de elocução, e a coordenação nesse dia é do pastor Ademar. Será ministrada dia 13/11/2022. Nós vamos estudar então o último tópico, o tópico número 3, Operações de Maravilha, Operação de Maravilhas. Ao tratar desse dom, o bispo primaz Manuel Ferreira afirmou: o dom de interpretação de língua e revelação divina do Espírito Santo que emprega um crente para declarar à igreja o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas. Aí no item 3.1, né, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Na igreja de Coríntio havia desordem de toda a natureza. Os crentes assistiam a tudo sem dar aos dons a devida importância. Algo que estava trazendo confusão à igreja era a ausência do dom de interpretação de língua. Estava ocorrendo a manifestação de variedade de língua sem a interpretação de línguas. 1 Coríntios 14, 27 a 28. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Aí no tópico do comentarista, o autor cita a Bíblia de Estudo Pentecostal. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida ou para conter ensino sobre a adoração e a oração por ser uma profecia. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui o meu alarme. Ok, desculpe. Por uma profecia. Continuando aqui, a interpretação pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. 1 Coríntios 14, 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 1 Coríntios 14, 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios 14, 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, ou como dirá o que ocupa o lugar do outro? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizem. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las. 1 Coríntios 14, 13. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. No item 3.2, o dom de interpretação de língua está sujeito a outro dom. O dom de interpretação de língua não atua só, ele sempre está atrelado ao dom variedade de língua. O autor cita o pastor Elinaldo Renovado, que chamou de dons geminadas. Geminadas de gêmeo, né? Juntas. Também citou o pastor Ezequias Soares em sua conhecida análise sobre o tema, que diz: este dom não é autônomo como os demais e o único que depende da manifestação de outro dom de variedade de língua. O pastor pentecostal Gordon Shaw diz: a interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua. E isso quer dizer que quem possui o dom de língua não vai procurar decifrá-la com a mente, mas sim pede e recebe interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua.
Aí no tópico do comentarista, né, o autor cita novamente aqui o bispo primaz Manuel Ferreira, e o dom de interpretação de língua é a manifestação natural pelo Espírito Santo, que garante a plena edificação da igreja. Não resta dúvida de que esse dom não opera sozinho, ele sempre vai estar sujeito a outro dom, a variedade de língua para atuar. E para nós terminarmos aqui, né, o item 3.3. Esse dom deve ser empregado para a edificação da igreja. As línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de interpretação para que a igreja conheça o conteúdo e o significado da mensagem. 1 Coríntios 14, de 27 a 28. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se assim por 2 ou por muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado para que na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Paulo, a respeito desse dom, deixou a seguinte orientação. 1 Coríntios 14, 5. E eu quero que vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que fala em língua, e a não ser que também interprete para a igreja receba edificação. O comentarista cita aqui o Stanley Hort, que diz: o dom de língua precisa de interpretação, né, e para ser mais eficaz na igreja. E alguns ensinam que, por estarem listadas em último lugar, esses dons são de menores importância, né? E semelhante conclusão é insustentável, né? Ok? Então, ok. Aqui está. Esse aqui foi repetido, né? Deixa eu apagar aqui. Tá. Aqui é repetido isso aqui. Ok. Né? Aqui então nós terminamos o tópico número 3 e também a lição número 7. Aguardo todos na lição número 8, capacitados para servir uns aos outros. Muito obrigado por assistir. Até lá, se Deus permitir.